Eu estava preparando um musical de danças flamencas. Levamos 1 mês e meio preparando o musical. No dia da estreia, dia 13 de março, nós começamos a estreia às 17 horas. E quando foi às 18, no meio do musical, saiu o decreto do governo falando que todas as casas de shows e espaços com grandes públicos deveriam ser fechados. E a gente não voltou até hoje. E não tem previsão de volta. E assim como aconteceu comigo, o mundo inteiro precisou parar e cancelar os seus shows. E agora? Saudade da grade de show, né? Eu sei, eu também tô. Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Pupurri. E hoje é o segundo episódio da websérie Coronavírus e a Música. E nós vamos falar sobre o mercado de shows que foi afetado no nível... Pois muito bem, voltamos ao nosso segundo episódio da série. E hoje nós vamos falar sobre o mercado de shows. Como fomos afetados. Não só isso, a parte total da cultura foi afetada, né? Um estudo feito pela UFMG, publicado pelo Globo, falou que a paralisação da cultura em 3 meses pode aí gerar prejuízo de mais ou menos 11 bilhões. É muito dinheiro. E um dos motivos é que parar a máquina da cultura, parar as casas de shows, parar teatros, concertos e tudo isso, envolve uma cadeia. Como assim? Não é só o grande artista ali, não é só o artista aparecendo e o público lá. Movimentar um show, um espetáculo, um teatro que seja, é todo um processo de pós-produção, que a gente até chegou a comentar um pouco no primeiro episódio, quando a gente falou sobre as lives. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards. Por exemplo, para o artista chegar lá e tocar, tem a luz, tem o som, tem o pessoal que cuida do camarim, tem a segurança, tem o transporte. E não só isso, tem o figurino, tem a indústria têxtil, tá vendo? É toda uma cadeia. Tem o pessoal do buffet que é contratado. É assim, ó. O pessoal da bebida, o pessoal que vai oferecer chiclete na porta. É toda uma cadeia que para drasticamente e de forma muito bruta. E agora? Até no início, quando a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, a gente pedia, olha, se você puder, não peça reembolso do seu ingresso, guarde para quando a gente possa voltar, né? Isso lá no início, 2, 3 meses atrás, eu confesso que eu já perdi a conta. E a gente falava, não peça reembolso do seu ingresso, espere, guarde aí o seu ingresso. Por quê? Porque para o músico era uma garantia de que ia ter público quando voltasse, de que aquele dinheiro ali ia ficar seguro para ele, porque se não tem show, não recebe, é muito simples. É simples, e a gente falou também lá no primeiro episódio como as lives não eram remuneradas a princípio e como é difícil, né, você dar visibilidade ao grande artista, patrocinar, e os artistas menores não. As casas de shows foram todas fechadas, foram as primeiras a sofrer o processo de quarentena. E agora? É muito complicado a gente falar sobre esse assunto, porque o show em si, ele é muito além do que uma pessoa cantando músicas. O show, ele é uma experiência, né? Você paga por uma experiência e só quem vai muito, inclusive já saiu várias pesquisas falando que ir muito a shows aumenta até a expectativa de vida, né? Porque você libera muitos hormônios que geram sensações boas em você. Você paga pela experiência de viver aquele momento único com pessoas do seu lado e de externar, gritar. Se você for como eu, então gritar, chorar, pular, se acabar e depois ficar sem chão. E essa experiência a live não consegue nos dar. Verdade seja dito, você tem um outro tipo de experiência. Você fica na sua casa, você pode até se arrumar, você pode até
sei lá, comprar coisa para comer, beber e tal, mas não é aquela experiência da música ali ao vivo, aquele som que entra nos poros, não é. E aí as coisas ficaram muito difíceis. A cadeia foi rompida. E a pessoa que trabalha no som agora vai fazer o quê? A pessoa que fica na luz, os diretores de palco, os produtores. E agora? É muito, 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 muito complicado. Muito difícil. Os músicos que são patrocinados pelo governo, então que são funcionários federais, existe esse tipo de músico, você sabia? Músico que é funcionário do estado, músico que é funcionário federal, existe esse tipo de músico. Que não tiveram suas vidas tão afetadas, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, grande parte da verba da cultura foi cortada para poder investir na saúde e houve demissão em massa nos teatros, nos projetos sociais patrocinados pelo estado. Então, não foi só a casa de show, mas toda a cadeia que foi desmoronando, literalmente. E por isso a gente pedia, guarde seu ingresso. Só. Como sempre aqui nesse canal a gente vai tentar conciliar essa dualidade minha, né, de ser público e de ser o artista também. A gente precisa entender que muita gente perdeu o emprego, muita gente está sem renda, muita gente não sabe o que vai fazer. E realmente o entretenimento ao vivo ficou em segundo plano, em terceiro, quarto, quinto, último plano, né? Entre você viver, né, se manter e ir num show, na verdade não é nem ir no show, manter a garantia de que quando o show acontecer num dia que você não sabe qual é, você tem ali o seu ingresso, é melhor você pedir o reembolso. Mas aí, o que acontece? O governo lançou uma lei, no nosso país foi decretado estado de calamidade e a medida provisória diz que se o show não for cancelado e sim adiado, a casa de show tem 12 meses para poder marcar esse show de novo e não precisa reembolsar o ingresso. Pausa dramática. Eu, como artista, fiquei meio assim, porque o ingresso foi vendido. Quem me garante que esse dinheiro que continua ali está sendo repassado? Lembra que a gente falou lá no primeiro episódio? Quem me garante que os artistas estão pagando suas bandas, estão pagando sua equipe? Será que a casa de show continua pagando produção de todo tipo, luz, som, tal, marketing, portaria? Será? Se for para isso, se o dinheiro que tiver retido for para isso, tudo bem, mas e se não? Então a gente precisa vir para o outro lado também, que é o lado do público. O auxílio emergencial que o governo dá, a gente está vendo aí como é que tá complicado, né? As pessoas dormindo em filas, passando dias se expondo para poder pegar o dinheiro e que nem tá saindo direito e tal. Então, muitas vezes essa campanha que a gente fazia lá atrás, olha, guarde seu ingresso, não peça reembolso, né? Mantenha a cadeia funcionando. Às vezes não dá. Às vezes a pessoa precisa realmente daquele dinheiro. E não cabe a nós julgar. Não cabe a nós dizer se vai devolver ou não. Não é? Então, como artista, eu fiquei meio assim. Mas como público, eu achei complicado. Complicado. Você não ter uma expectativa e deixar o seu dinheiro à deriva. Não é? Quem é fã vai ver o seu artista de qualquer forma. Eu, por exemplo, vou citar aqui o Shawn Mendes, que é um dos meus cantores favoritos, que eu já vi toda vez que ele vem no Brasil. Onde quer que ele venha no Brasil, eu vou estar lá. Por quê? Porque eu sou fã.
Então, se, vamos supor, se ele tivesse um show aqui e fosse cancelado, dia 30 de novembro, a gente finge que não aconteceu, só quem tava lá sabe. Se ele viesse de novo, eu ia comprar o ingresso de novo, porque eu sou fã. E o fã, ele é muito fiel ao seu artista. Então, você não devolver o dinheiro num momento tão complicado, tão delicado, é talvez priorizar ou dar vantagem. Entende? Até muitos artistas, quando começou aquela coisa de, olha, realmente o mundo vai ter que parar, a gente não sabe quando vai voltar, a gente vamos com calma, vamos frear aqui as coisas com calma, que os artistas começaram a cancelar turnês mundiais, começaram a cancelar festivais. A gente vai ter o terceiro episódio falando só sobre o festival, porque realmente é uma proporção muito maior. Tudo começou a ser cancelado. Quando veio aqui essa medida provisória para o Brasil, muitos, ao invés de adiarem, porque se você é diferente você adiar e você cancelar. Se você adia, você cria a expectativa de voltar a remarcar. E aí o reembolso não pode ser feito. Então muitos artistas começaram a cancelar, sem previsão de volta, cancelar mesmo turnês, obrigando a empresa, a casa de show, a devolver, a reembolsar o seu ingresso, porque eles entendem que é um momento complicado e que o seu público, que sempre foi fiel, que sempre deu dinheiro a eles, merece esse direito de escolha e de ter de volta o seu dinheiro. É todo mundo que pode fazer isso? É todo artista que tem a capacidade de fazer isso? Entende como é complicado? O momento de empatia, o momento da gente pensar no outro, o momento da gente se colocar no lugar do outro e tentar achar um denominador comum. Eu já falei que várias vezes a solução a gente não tem, a gente tá nessa juntos, tentando se salvar de alguma forma. Eu vi, por exemplo, a Fundição Progresso, que é uma casa de show muito famosa aqui no Rio, ela começou a fazer tipo um voucher. Você compra o voucher por tantos reais e pode ir no show que você escolher quando isso voltar. Uma solução. Fica bom para todo mundo. É complicado porque muitas casas de shows aqui no Rio, principalmente, já estavam fechando assim, antes da pandemia, antes disso tudo acontecer. Casas pequenas, porque a cultura, a gente volta nesse aspecto, estava muito negligenciada, muito desvalorizada. E hoje a gente está sentindo falta, hoje a gente está vendo quanto essa experiência ao vivo, o quanto esse sair e entrar num outro mundo, pelo menos por algumas horas, nos faz ser uma pessoa melhor. Temos aí agora também pessoal fazendo shows dentro de carro, né? Drive-in shows, a pessoa monta o palco, monta toda a estrutura, vai lá, só que ao invés de público tem uma massa de carros. Uma solução. Estão até fazendo rave assim. Eu vou deixar a matéria aqui. E vou esperar um tempinho para o pessoal poder ler, para vocês poderem ler. É uma solução? Será que esse vai ser o novo normal? Não sei. Eu estava ouvindo o canal Oi Futuro no YouTube, está tendo discussões muito interessantes sobre isso. E o professor da PUC Rio falando que a expectativa é que quando isso tudo voltar, as casas menores elas tenham um boom. Por quê? Tem duas expectativas, na verdade. Ou todo mundo vai dar a louca, vai sair correndo para todo tipo de show, show grande, show de 15, 30, show de estádio, e vambora recuperar o tempo perdido. Ou é o que eu acho que vai acontecer, as pessoas vão ficar com muito medo de aglomeração, de grandes aglomerações, e vão procurar coisas menores. E aí é que vem a expectativa de retomada do setor econômico das casas de shows. Muito tem se falado também sobre os cachês para quando isso retomar. O cachê não vai ser o mesmo, não tem como mais cobrar a mesma coisa. Será que vai ser mais valorizado, menos valorizado? Será que todo mundo vai abaixar
o preço, porque é óbvio que a gente vai ver aí uma crise econômica, né? É a maior dualidade dessa pandemia. Fica em casa e tem a crise econômica, ou vai trabalhar e tem a crise da saúde? A forma de consumir shows, a forma como vai voltar a ter shows, a gente não sabe como é que é. É um escuro pra gente. Será que a gente nunca mais vai voltar a ter aquela sensação de liberdade no meio de todo mundo? Será que a gente não vai poder se aglomerar aí pelo menos em 5 anos? Não sei, tô chutando. Não sei quanto tempo vai demorar a vacina. Se tiver vacina, e se for vacina a solução? E é esse monte de perguntas e sem respostas que eu deixei aqui que faz com que o setor de shows esteja tão desesperado. Desesperado. E soluções, a gente vai dando jeito, né? Mas uma solução fixa não se sabe. A gente já falou sobre as lives. Será que fazer live é a mesma solução? Será que a live vai substituir? Alguns aplicativos têm feito melhor essa coisa de fazer esse link entre produtor, artista e público, né? E unir melhor e fazer com que a experiência seja a melhor possível e a sensação de show seja a melhor possível. Pode ser uma solução. Será que a gente vai ficar indo a shows dentro de carro? Pode ser também. Mas e quem não tem carro? Não é todo mundo que tem carro. Entende? Como é que mexe com tudo que a gente já conhece e com a expectativa do futuro? E agora? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Será que é justo a empresa, a grande empresa, manter o dinheiro do meu ingresso retido sem expectativa de volta, quando eu não sei quando vai voltar? Entende? E falar sobre isso me deixa sem ar, porque eu tenho visto muitos amigos mesmo, partindo para outros lados e às vezes nem musicais. Isso é muito triste. Gente com tanto talento, gente que se dedicou tanto, gente que estudou tanto, trabalhou tanto. Eu queria ter uma solução, ou então terminar esse vídeo de uma forma mais como todos os outros, mas esse mesmo é para reflexão. Reflexão de um futuro que a gente não sabe como vai ser, como vai continuar, mas que a gente está aí para contar e para lutar por ele. É isso. Até a nossa próxima jornada musical. Tchau!